Muito bem, pessoal, vamos aqui para mais uma aula sobre descritores. Nesta, o D20, o descritor 20 é o que será analisado. Esse descritor costuma colocar em frente dois textos e neles a gente vai tentar reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Se a gente for tentar explicar esse descritor D20, é importante a gente entender o seguinte. Várias pessoas têm opiniões diferentes em relação ao mesmo tema. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com um determinado texto, ele pode ter uma relação com um texto anterior, tanto pela questão da temática, como pela questão da estrutura. E também é nesse D20, nesse descritor de número 20, que eu também vou analisar o aspecto da intertextualidade. Ou seja, de que maneira um autor resgatou um texto de outra pessoa, um texto com o qual ele teve contato, no qual ele se inspirou, para produzir o seu próprio texto, obviamente com uma intenção discursiva diferente. Para a gente entender isso aí bem direitinho, nós vamos analisar aqui duas questões envolvendo textos que trazem o quê? A mesma função. Lembrando também que nós estamos falando de textos produzidos em condições diferentes, né? Ou seja, textos de épocas diferentes, escritas por pessoas que sequer chegaram a se conhecer. Mas como a gente falou, nada é novo em relação a textos, certo? Os textos dialogam entre si e utilizam muitas vezes essa inspiração de textos anteriores para trazer à tona o seu ponto de vista. Então vamos lá. Primeiro texto que a gente vai analisar aqui é o texto Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. Esse texto é bastante conhecido e diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Esse aqui é um poema modernista do Carlos Drummond e vamos fazer aqui uma relação com o texto 2 que se diz o seguinte, do Ricardo Azevedo. Quadrilha da sujeira. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim, que joga uma garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. P. Fernandes, que ainda não tinha entrado na história. Bom, analisamos esses dois textos, nós percebemos que são poemas modernos, poemas que não têm preocupação com rima, não têm preocupação com sílabas poéticas, apenas com uma intenção, né? Quando a gente analisa o texto do Carlos Drummond de Andrade, a gente percebe que essa quadrilha se dá por pares. No entanto, são pessoas que têm uma certa frustração amorosa, pessoas que não têm o amor correspondido. Um ama o outro, que ama o terceiro, que ama o quarto, que ama o quinto, e no final nenhum deles se dá bem, né? A não ser que não amava ninguém, que era a Lili. Quando a gente analisa esse texto 2, a gente percebe personagens que um joga determinado papel na rua do outro. Analisando esses dois textos, o do Drummond e o do Ricardo Azevedo, nós temos a pergunta. Em relação aos textos, é correto afirmar que, letra A, os dois textos tratam do mesmo tema, fazendo comparação com uma dança, que é a quadrilha. Letra B, o texto 1 trata do amor não correspondido por meio da comparação com uma dança, a quadrilha, enquanto o texto 2 critica o mau hábito de jogar lixo na rua. Letra C, o texto 2 não tem relação alguma com o texto 1, já que não há nada que lembre o primeiro texto. E letra D, o texto 2 mostra como as pessoas prejudicam as outras por não serem correspondidas no amor. Então, quando a gente volta a analisar esses textos aqui, a gente percebe no texto 1 uma temática de um que ama o outro, mas esse outro não ama o primeiro, ou seja, não há uma reciprocidade amorosa. Então, quando a gente analisa o texto 2, a gente percebe que a relação entre os personagens, que inclusive tem o mesmo nome, se dá por meio de uma sujeira que um vai colocando na rua do outro, e o outro coloca na rua do terceiro, que coloca na rua do quarto, que coloca na rua do quinto. Quando você volta aos dois textos, a gente repensa o que falamos a respeito do descritor 20. As pessoas escrevem determinados textos, que são parecidos muitas vezes, trazem à tona uma temática, mas pontos de vista diferenciados. Nesse caso aqui, a relação entre os dois textos se dá pela intertextualidade. Ou seja, o Ricardo Azevedo fez a sua versão do texto Quadrilha do Carlos Drummond de Andrade.
Analisando tudo isso aí, eu creio que fica fácil concluir que a alternativa correta é a letra B. O texto 1 trata do amor não correspondido, por meio da comparação com uma dança, que é a quadrilha, enquanto o texto 2 critica o mau hábito de jogar lixo na rua. E aí você pode perguntar, professor, por que não a letra A? Porque, embora os dois textos tenham a mesma estrutura, o tema que foi colocado neles, ou seja, a quadrilha, tem, na verdade, uma intenção diferente. O texto 2, na letra C, o texto 2 diz que não tem nenhuma relação com o texto 1, mas tem. A estrutura é poema e os personagens são os mesmos do texto 1, portanto não é a C. E o texto 2 mostra como as pessoas prejudicam as outras por não serem correspondidas no amor. Na verdade, isso só acontece no texto 1, ok? Vamos agora para uma comparação entre dois outros textos, um de Cora Coralina e um do Drummond. O primeiro texto diz o seguinte: ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi, teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu a minha vida, quebrando pedras e plantando flores, entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Cora Coralina. No texto 2, nós temos o Drummond, também falando a respeito de uma pedra, e ele vai dizer o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Ao se fazer uma comparação entre os versos de Drummond e os de Cora Coralina, percebe-se que nas duas produções há a presença da imagem da pedra, provavelmente com a intencionalidade de simbolizar o quê? Então, nesses dois textos, nós temos um mesmo tema, a visão dos dois eulíricos em relação à pedra. Cora Coralina disse que a pedra representa as dificuldades. Com essas pedras, ou seja, o acúmulo dessas dificuldades, ela foi levantando a escada muito alta, ela subiu nessa escada, ela teceu um tapete floreado, ela se perdeu numa estrada, num leito, numa casa, enfim, a poesia dela cresceu por meio dessas pedras. No texto de Drummond, nesse trechozinho bem sucinto, disse que havia uma pedra no meio do caminho. E aqui o autor reforça essa pedra no meio do caminho. Reforça no sentido de enfatizar a dificuldade do obstáculo que se estabeleceu na sua vida. Levando em conta o pensamento de pedra nos dois textos, né, esse pensamento no sentido figurado, qual a alternativa correta em relação à intencionalidade da pedra? É representar dificuldade, simplicidade, afetividade ou fidelidade. Então você deve perceber que a alternativa correta seria dificuldade. Tanto no poema do Drummond quanto no poema da Cora Coralina, a pedra representa dificuldade. Cora Coralina colocou de um modo mais otimista, já que ela conseguiu sobressair sobre essas dificuldades. O Drummond foca no problema da pedra, nesse trecho aqui, colocando como um obstáculo à sua frente. Certo, pessoal? Então, percebemos no descritor 20 que, nesse segundo texto aqui, nessa relação desses dois últimos textos, eles trabalham o mesmo tema e têm até mesmo um ponto de vista diferente. Mesmo assim, eles têm um ponto de vista diferente sobre a pedra, porque enquanto para um a pedra é um grande desafio na sua vida, para Cora Coralina, essa mesma pedra que é um desafio foi superada com base no seu otimismo, com base na sua perspicácia para utilizar as pedras e com elas construir o caminho da vitória, ok? Bom, então por hoje é isso. A gente se vê na próxima aula com os descritores seguintes. Tchau!